Bom dia a todos. Vamos começar com nossa aula de cargas axiais. Neste capítulo, vamos ver como as cargas axiais formam deformações e também tensões, tá? Vamos ver a distribuição das tensões também devido a este fenômeno. Vamos verificar um método para obter as reações nos apoios quando o sistema está em um estado hiperestático, ou seja, quando não podemos determinar as forças de reação mediante as equações de equilíbrio estático. Tá? Nesse caso, o número de incógnitas será maior que o número das equações de equilíbrio estático, portanto, temos que adicionar equações de deformação. Tá? E vamos ver finalmente uma análise da tensão térmica, que, ainda que não pareça, esses efeitos são muito importantes. As tensões térmicas são muito altas, tá? E considerando ainda pequenas variações de temperatura, tá? Então, sempre que tenhamos um cálculo de alguma estrutura, tá? Algum projeto de máquina, vamos ter que considerar o ambiente onde vai ser instalado, tá? Considerando a temperatura que existe e as variações, tá? Para adicionar esse efeito no nosso cálculo de forças, tá? Como uma, digamos, como uma carga adicional que o sistema vai sofrer. Então, muito bem, vamos começar com nossa aula, qual está organizada primeiro, né? Explicando o princípio de Saint-Venant, tá? Que é um tipo de simplificação que nós devemos considerar sempre para estes exercícios. Tá? Em disciplinas mais avançadas, tá? Principalmente em engenharia de materiais, mas também na engenharia têxtil, tá? Nós vemos que distribuição de tensões e deformações são bem complexas. Tá? O princípio de Saint-Venant é uma premissa que nos ajudaria a simplificar esses problemas. Tá? Só que considerem que em estudos mais avançados que vocês possam abordar, não devem considerar este famoso princípio. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho de que trata. Veremos depois as tensões e deformações devido a uma força axial. Eu vou pegar aqui a minha caneta, só um segundinho, que eu vou botar a minha mesa digitalizadora. Só três segundinhos. Pronto, agora sim. Agora eu vou poder interagir melhor. Como eu ia falando, veremos a distribuição de tensões e deformações devido a uma força axial. Tá? Uma primeira abordagem, quando nós verifiquemos um sistema, digamos, isoestático, tá? Onde o número de incógnitas são igual ao número de equações da estática. Tá? Depois veremos uma barra submetida a várias forças axiais, e não unicamente a forças axiais, sino que podemos mudar as áreas de cada seção, podemos mudar as propriedades de rigidez da seção. Tá? Então vamos ver como fazer essa análise. No ponto seguinte, no ponto 4, veremos já carga axial para estruturas estaticamente indeterminadas. Tá? Como eu falei no slide passado, quando faltam equações, porque são muitas as incógnitas, temos que incluir mais equações. Tá? Só que agora essas equações vão ser de deformação axial. Tá? Então ali o número de equações vão ser igual ao número de incógnitas. E por último veremos a tensão térmica. Muito bem, comecemos explicando de que trata este famoso princípio de Saint-Venant. Vejamos na parte da figura A. A figura A nos mostra que temos uma barra, pode ser uma barra metálica que está presa aqui na base,
e ela está sendo submetida a uma força axial P, nesse furo aqui. Tá? Vejam que no ponto de aplicação da força, ou no furo, que digamos é uma descontinuidade geométrica, temos uma distorção das linhas. Essas linhas, quando estão longe do ponto de aplicação da força, ou da distorção geométrica, elas são retas. Tá? Mas, à medida que se aproxima a aplicação da carga ou da distorção, vejam que elas ficam mais curvas, tá? Elas vão tendo uma deformação não linear. Tá? E também aqui na base, que também é ponto de aplicação de cargas, porque estão é fixo, né? É fixo no chão, tem também uma curvatura aqui. Tá? Isso quer dizer que existe deformação. Tá? Tem uma curvatura aqui nas linhas que eram retas. Tá? Então, vejam que agora na figura B, tudo isso aqui é a figura B. Tá? Estamos analisando distribuição de tensões. As tensões, quando elas são analisadas próximas do ponto de aplicação de força ou de imperfeições ou de descontinuidades geométricas, como esse furo aqui, elas tendem a crescer também. Vejam que justo, né, na proximidade da aplicação da força, os tensores de tensão cresceram. Tá? À medida que eu faço um corte mais distante, vejam que esse corte é bem mais distante que esse outro, em relação à aplicação da carga P e do furo, a distribuição de tensões começam a se ajustar, tá? A ficar mais homogêneas. Aqui, nessa altura deste terceiro corte, bem mais longe, né, da aplicação da força e daquele ponto, está bem mais longe em relação ao primeiro caso aqui. Vejam que já ficaram toda a distribuição de tensão homogênea. Tá? Então, o que nos diz o princípio de Saint-Venant? Diz que requer que o ponto em que a distribuição de tensões e deformações seja analisado esteja afastado de quaisquer descontinuidade, tá? Geométrica, ou de ponto de aplicação de carga ou dos apoios. Então, na prática, para nós, o que significa isso? Como estamos em um curso introdutório de resistência de materiais ou mecânica dos sólidos, vamos considerar que todos os problemas vão ser abordados como Saint-Venant aceita. Tá? Ou seja, não tem uma distorção, ou digamos, crescimento não linear da tensão ou deformação por causa de pontos onde são aplicados cargas ou existem descontinuidades geométricas. Tá? Nós vamos considerar sempre que a distribuição da tensão e da deformação vai ser homogênea, como nesse caso daqui, tá? Na seção CC. Tá? A distribuição da nossa tensão vai ser homogênea, tá? E a nossa distribuição da deformação também vai ser toda com linhas retas, tá? Sem distorção não linear. Beleza? É como aquele conceito que nós vimos de tensão normal média, tá? Média. E deformação normal média, tá? Porque o valor de tensão é uma média de todas as tensões que talvez não são todas elas iguais, tá? Vão ter algumas distorcidas por ali, tá? Então isso, tá? O princípio de Saint-Venant não simplifica a realidade, mas funciona, tá? Porque funciona pelo nosso fator de segurança, tá? Se fazemos esse cálculo com um fator de segurança 3, 4, 5, tá? O resultado vai nos permitir garantir a segurança e a integridade estrutural. Muito bem, consideremos agora uma barra de seção circular submetida a cargas axiais. Tá? Aqui tem uma carga axial P e aqui na hora também tem uma carga axial. Só que estamos vendo aqui os tensores de tensão que estão sendo distribuídos uniformemente. Tá? Foi feito um corte aqui na barra. Tá?
Então, essa seria a distribuição de tensão normal. Tá? A tensão normal, lembramos que é a força axial dividida pela área da nossa seção. Então, a soma de todos esses tensores aqui nos poderia dar um único tensor. Um único tensor sigma, tá? Que pode ser nossa tensão normal média. E se consideramos a área, né, se multiplicamos nossa tensão normal vezes a área da seção, vamos ter então uma força. Tá? Essa força vai estar sendo aplicada no centroide da seção DA, igual que essa tensão resultante. Vamos colocar sigma normal sub R de resultante. Tá? Então, quando temos uma distribuição de tensões, podemos considerar que estamos aplicando ou que é devido a uma força concentrada sendo aplicada no centroide da seção. Bom, vamos ver outras considerações que são básicas, mas vamos reforçar elas. Primeiro, a distribuição de tensões é uniforme, tá? Como o nosso sigma normal médio. Tá? Portanto, em todos os pontos da seção existe uma mesma força por unidade de área. Tá? Por consequência, a resultante das forças e tensões deve passar pelo centroide DA. Imaginemos que esta seção, eu vou desenhar aqui a seção, né, esteja dividida em vários elementos infinitesimais. Muitos. Tá? Desculpem aí o pulso, que é meio difícil desenhar aqui na mesa digitalizadora. Vou pegar então um elemento infinitesimal, esse daqui, esse quadradinho daqui. Tá? Então, esse elemento infinitesimal vai ter, digamos, um diferencial de área e vai ter também uma força P pequenina. Vou colocar um dP. Tá? Então, esse dP vai ser uma parte dessa força aplicada em um pedaço pequenino de área, tá? Em uma área pequenina aqui, desse elemento infinitesimal. E essa quantidade de P dividido por dA vão ser iguais em todos os elementos. Cada uma desses elementos infinitesimais vai ter um dP. Aqui tem um dP, todos iguais, né? E cada área dA vai ser igual. Portanto, o quociente dP a dA, que quer ser uma força pequenina dividido por uma área pequenina, vai ser o mesmo que uma força grande P dividido por uma área grande A. Né? Uma força resultante P, uma força grande, dividido por uma área total A. Tá? Esse P é um número grande, esse A é um número grande, mas o quociente P sobre A vai ser o mesmo que dP sobre dA. Né? Temos uma força pequenina dividida por uma área pequenina, nos dá o mesmo quociente que um P grande dividido por uma A grande. Tá bom? Bom, e considerando a soma de todos estes dP, o conjunto de todos os vetores forças dP somados nos dão um único vector resultante de forças P. Tá? Vector de força resultante P. E vai estar aplicado aqui no centroide, tá? No centroide da área. O que mais? Podemos usar a lei de Hooke uniaxial. Lembremos que vamos estar trabalhando sempre nos limites proporcionais, tá? Da minha equação de formação, tensão de formação, tá? Então, a minha linha vai ser reta aqui, então, essa inclinação vai corresponder ao meu módulo, de elasticidade E. Aí sim. Tá? Podemos usar a lei de Hooke, né? E essa é a lei de Hooke uniaxial, né? Que nos diz que tensão normal vai ser módulo de elasticidade vezes de formação. Né? Aqui está. Eu vou tirar esse desenho. Acho que
eu já escrevi, né? Coloquei em letras aí digitalizado em vez de escrever no pulso. Então, a lei de Hooke uniaxial é essa daqui, né? Deformação normal vai ser igual a tensão normal dividido pelo módulo de elasticidade do material. Tá? Se considerarmos que a deformação, vou colocar aqui melhor, a deformação normal era um comprimento final menos um comprimento inicial dividido por comprimento inicial, ou também tínhamos visto que este é um ΔL, né? ΔL sobre L inicial. Esse L também pode ser maiúsculo ou minúsculo, depende do autor, ΔL sobre L. Tá? Podemos substituir aqui, nesse epsilon, ΔL sobre L. E sigma, daqui, sigma é uma força normal dividido por uma área. Então substituímos estas duas equações aqui. Aqui e aqui. Tá? Então temos que nossa deformação normal é ΔL sobre L, e sigma é P sobre A, e o E, que o módulo de elasticidade segue normal, segue como sempre. Tá? Daí podemos deixar em evidência nosso ΔL, tá? Que significa nossa variação de comprimento devida a uma carga axial. Tá? Vai ser a força axial vezes comprimento inicial dividido pela área inicial e dividido pelo módulo de elasticidade. Essa força axial P também às vezes é denominada como N de força normal, tá bom? Então nossa barra submetida a forças axiais P vai sofrer uma deformação ou variação de comprimento ΔL, tá? E vemos que nesse caso seria positivo, né? Teve uma expansão. Portanto, nesse caso consideramos que sofreu uma deformação positiva. Tá? Então temos aqui uma deformação positiva em nossa relação matemática. Agora consideremos uma barra submetida a diversas forças axiais ao longo do seu comprimento. Se essa barra também tem diferentes áreas transversais e também o módulo de rigidez varia nela de seção a seção, esta equação de ΔL vai ser aplicada por cada segmento da barra, onde as magnitudes da área, módulo de elasticidade e força permanecem constantes. Tá? Então, cada vez que varie A, E e P, vamos considerar como se fosse outro segmento e aplicamos nossa equação ΔL. Tá bom? Então, o deslocamento de uma extremidade da barra em relação à outra é obtida pela adição algébrica dos deslocamentos de cada seção, tá? De cada seção, tá? Por essa equação, tá? É a mesma equação ΔL, só que agora colocamos um somatório. Esse somatório quer dizer que vamos somar a seção onde a carga seja constante ou a área seja constante ou o nosso módulo de elasticidade seja constante. Quando um deles varia, então geramos uma nova seção para ΔL. Tá? Vamos ver isso num exemplo. E antes, a convenção de sinais é como a gente conhece. Tá? Quando é tração, temos um deslocamento, uma deformação positiva. Quando temos uma compressão, corresponde a um deslocamento, a uma deformação negativa. Eu vou falar para vocês que ΔL, em rigor, tem dois nomes. Tá? ΔL se chama variação do comprimento, tá? E também deformação absoluta. Lembram que o epsilon é deformação normal? Agora o ΔL, vocês também podem encontrar denominado
por deformação absoluta. Tá? Deformação normal, deformação absoluta. Tá? Então, você diz que a ΔL é uma deformação absoluta ou uma variação do comprimento. Tá? Então, teríamos, nesse primeiro caso aqui, uma variação do comprimento positivo e aqui negativo. Sempre lembrando que nosso elemento pode agir como uma mola. Né? Aqui teríamos uma mola submetida a tração, teríamos uma mola assim distendida, né? Bem esticada. E em compressão teríamos uma mola comprimida aqui. Tá? Então, vejamos esse exemplo que eu estava mencionando de uma barra que é submetida a várias forças axiais. Tá? Temos uma barra, a priori tem um único material, portanto tem um E constante, um módulo de elasticidade único, tá? É uma barra de aço. Tá? Também vai ter uma área transversal constante, tá? A princípio. Mas estão sendo aplicadas diferentes forças. Nesta extremidade, uma força de 5 kN, em B de 8 para a direita, em C de 4 para a direita e em D de 7 para a esquerda. Então separamos em A, B, C, D com comprimentos diferentes. Né? Temos LAB, entre AB, LBC, entre ABC e assim vai. Então, para ver qual o comportamento entre as seções, fazemos um diagrama de esforços internos. É importantíssimo que vocês façam, sempre façam. Não se guiem pela direção das forças. Tá? É importante que se guiem pelos diagramas de esforços internos, porque eles que vão acusar da forma certa se o elemento está submetido a tração ou compressão. Portanto, nos vai dar o sinal real que ocorre. Vamos verificar aqui. Começamos em 0. Começamos em 0 e nos encontramos que 0 está em A e está sendo submetido a 5. Se eu faço um corte aqui de A até justamente um ponto infinitamente próximo de B e fixo aqui, o que acontece com essa barra? Ela se estica, né? Se fosse uma mola, ela ficaria esticada. Tá? Então, teríamos uma tração, portanto, teríamos uma setinha que vai para cima. E daqui, desde A até B, não tem mais forças. Então, se mantém constante. Vejam que se mantém toda constante e chega a B. Agora, entre B e C, eu faço outra seção, justo antes de chegar em C. E analiso qual é o efeito que provoca 8 kN. Se esse pedacinho de barra fosse uma mola, esse estaria como uma mola comprimida, né? Portanto, ele tenta gerar uma compressão. Isso quer dizer negativo. Então, vou descer de 5 kN, vou descer 8. Desço aqui. Opa, aqui passou. Desci. Desci. Desci 8. Todo isso vale 8. 5 menos 8 nos dá menos 3 kN. Então, esse ponto aqui vale menos 3. Menos 3 kN. E de B a C se mantém constante. Então, ficamos constantes aqui. Agora em C, novamente, né? Encontramos uma força que vai para a direita, mas não importa se vai para a direita ou esquerda, não importa o efeito que provoca na minha barra. Se a minha barra fosse uma mola, a força de 4 kN provocaria novamente uma compressão, né? Temos uma mola aqui comprimida, então compressão negativo. De menos 3, vou descer a quantidade de 4. Tá? Então, menos 3 menos 4 seria menos 7 kN. E de C até D se mantém constante. Tá? E vejam que agora temos justamente em D uma força de 7 que equilibra. Tá? E voltamos ao nosso equilíbrio estático de 0. Tá? Então quer dizer que nosso diagrama está bem, né? Porque começou em 0 e terminou em 0. Vejam que entre A e B, vou colocar aqui entre A e B, temos uma tensão normal positiva.
Entre B e C, temos uma tensão normal negativa, e entre C e D também é negativo, né? Então, não importa se os vetores vão para a direita ou para a esquerda, o que importa é o que aparece dentro do meu diagrama, tá? Vejam no caso que se essa força de 4 kN para a direita fosse para a esquerda e de 1 kN, nosso diagrama ainda seria negativo, tá? Isso que estaria aqui, tá? Estaríamos em menos 3, 1 subiria, né? Porque esse 1 faz com que a minha mola esteja estendida, então de 3 subiria para menos 2. Só que menos 2 ainda é negativo, né? Estaria debaixo do zero. Então, sendo que 1 kN aponta para a esquerda, a minha mola, ou digamos a mola como um todo, dentro do todo contexto, seguiria estando em tração, em compressão, né? Sendo negativo, estaria em compressão, porque as forças dos outros trechos são tão altas, a compressão é tão alta que ela ainda se manteria em compressão, tá? Esse kilonewton não é o caso deste exercício em particular, tá? Aqui desceu mais, né? Mais ainda para o lado negativo, desceu de menos 3 para menos 7, né? Desceu 4, tá? Só que eu quis colocar esse exemplo para que vejam que não importa a direção do vetor, não importa tanto quanto a nossa análise dentro do diagrama, tá? Então sempre vejam o diagrama. Daqui nós podemos verificar quais são as forças nos trechos, tá? Verificando no diagrama, no nosso diagrama de esforço interno, não no diagrama de corpo livre. Aqui, não. Verifiquemos aqui no diagrama de esforços internos. Aqui vemos que a força P entre A e B é de 5 kN e positivo. Positivo, né? Positivo. Entre B e C é de menos 3 kN. Negativo aqui, né? Negativo. Aí está, negativo. E entre C e D vai ser de menos 7. Menos 7. Aqui, ó, menos 7. Tá? Então vejam que se eu tivesse analisado a minha barra no diagrama de corpo livre, esse diagrama de corpo livre, entre B e C, aí eu veria, tem 8 kN. Beleza, coloco aqui, opa, grande erro. Entre B e C não temos 8 kN, temos 3. E negativo, menos 3 kN. Viram por que é importante prestar mais atenção no diagrama de esforços internos? Muito bem. Agora, quando temos as forças em cada trecho, vamos aplicar a nossa equação por trechos, tá? Porque resulta que a força P mudou por trechos. Esse P, vou colocar P sub I. Ele mudou entre A e B para 5 kN. E o LAB, colocamos aqui, dividido por AE, colocamos aqui. Como a força muda de AB para BC, fazemos outra seção aqui, outro trecho, outra parte da nossa equação. Então, temos PBC, que vale menos 3 kN, vezes LBC, dividido AE. Daqui vamos ter outro trecho, onde a força novamente mudou. O trecho aqui, CD. E quanto vale essa força? Vale menos 7. Menos 7 kN vezes LCD, isso daqui, dividido a E. Beleza? Mas que ocorreria? Eu vou sair de todos os desenhos que eu fiz, vou deixar o quadro em branco aqui. O que ocorreria se a minha área muda, né, no trecho AB? Colocar.
meu trecho AB é assim, meu trecho CD tem uma seção bem maior, assim. Tá? Então, temos aqui teria uma área transversal, área AB. Aqui teríamos uma outra área transversal, área BC. E aqui teria outra área transversal, área CD. E ainda que esse primeiro material aqui tivesse um módulo de elasticidade E1, aqui tivesse um módulo de elasticidade E2, e aqui um módulo de elasticidade E3, ou seja, três materiais diferentes. Aqui teríamos que analisar por trechos e mudar. Esse A deveria ser AB. E meu E seria E1. No meu segundo trecho, a área seria a área transversal BC. E meu E seria meu E2. Né? Área BC e E2. E no terceiro trecho, CD, teríamos área transversal CD. Aqui CD. E meu módulo de elasticidade E3. Tá? E ali ficaria, finalmente, qual é a minha deformação absoluta. Tá? Independentemente da área transversal e do módulo de elasticidade, meu diagrama de esforços internos será o mesmo. Tá bom? Então, esse diagrama fica constante. Muito bem. Quando uma barra é fixa em uma das extremidades e a outro lado, outro extremo da barra é livre, por exemplo, aqui em A, nossa barra está fixa. Se aplica uma força P e o outro lado em B está livre. Tá? Neste problema, vamos ter que vai aparecer aqui uma reação em A, uma RAY, né? Poderia aparecer aqui uma Opa! Não tem como borrar isto, né? Tem como apagar isso aqui. Aqui, não. Descartar. Aí sim. De novo, aqui apareceria uma reação em AY. RAX seria 0, tá? Não tem uma força horizontal, tem uma vertical e apareceria, sei lá, um momento aqui, né? E também seria 0, né? Porque não tem momentos. As forças externas é a força P conhecida, tá? Que é vertical, tá? E nós conhecemos o módulo dessa força. Então, é um problema estaticamente determinado, porque vejam, o número de incógnitas que temos é só uma. Tá? R de AY é a minha única incógnita. Então, eu resolvo essa incógnita mediante a minha equação somatória de forças verticais igual a 0, que vai dizer RAY vai ser igual a P, né? Menos P igual a 0. E se eu conheço P vai ser conhecido, vou obter o valor do meu RAY. Tá? Então, isso se chama que é um sistema que está em equilíbrio estático e também chamado de isoestático, né? Isso, né? Porque o número de equações é igual ao número de incógnitas. Mas o que ocorre quando nós temos um sistema similar? Só que, além de estar fixo em A, também está fixo em B. Tá? Aqui vamos ter duas reações. Vamos ter uma reação aqui em A. Vamos chamar R de A. Como não vai ter R de X, vai ter só R de Y. Vamos chamar que nosso R de AY vai ser R de A. Tá? E em R de B também vai ter só uma reação vertical.
Vamos chamar R de B a reação vertical. Tá? Se nós verificamos com nossas equações de equilíbrio, a única que nos serve seria a somatória de forças verticais igual a zero. Só que não nos diz muito, né? O único que nos diz é que força de A mais força de B menos P igual a zero. Mas se eu conheço P, essa única equação não me basta para conhecer f de A e f de B, né? Fica um sistema LD, linearmente dependente. Tá? Eu não conheço, então, as incógnitas f de A e f de B. Então, isso se chama um problema estaticamente indeterminado. Tá? Só vou fazer um parêntese para que vocês vejam para onde que apontam as reações, tá? Para fazer uma primeira tentativa inicial, quando fazem para colocar aqui os sinais na equação de equilíbrio estático. Imagina que a barra novamente é uma mola, fixa em A e fixa em B. Se temos uma força aqui P no meio da mola, vai fazer que a parte entre A e C da mola fique distendida, né? E a parte entre C e B fique uma mola comprimida, tá? Então, se temos que na parte de AC é uma mola estendida, qual seria a força RA? Vamos chamar aqui FDA também, né? Que faz com que a mola esteja estendida. Essa força é essa daqui. A única opção é que a força esteja indo para cima. Tá? E aqui em B, para onde irá essa força em B? É uma força interna, perdão, desculpem, é uma força externa. F de B é uma força externa que faz com que a minha mola esteja comprimida. Tá? Então perguntem-se, que força externa em A faz com que a minha mola entre A e C esteja estendida? A única opção é que f de A vai para cima. Então aí vocês colocam a f de A positivo porque vai para cima. Tá? F de B também positivo porque vai para cima. Né? Positivo porque vai para cima. Lembrando que isto não é um diagrama de esforço interno, mas sim é um diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre, consideramos positivas as forças para cima e para a direita. Tá? Então, voltando ao nosso problema de hiperestaticidade, nos falta uma equação, né? Nos falta uma equação porque temos duas incógnitas. Tá? Temos uma única equação que eu vou colocar aqui. Somatória de forças verticais igual a zero, positivas aquelas forças que vão para cima, e teríamos aqui f de A mais f de B menos P. Tá? Essa é a minha equação, a única equação que tenho. Mas tenho dois incógnitas, f de A e f de B, me falta uma equação. Essa equação adicional é denominada condição de compatibilidade ou condição cinemática, ou seja, de movimento. É um nome engraçado porque aqui estamos trabalhando em equilíbrio estático, não existe cinemática, mas consideramos os trabalhos virtuais, ou melhor dito, os pequenos deslocamentos, tá? Por isso que se chama cinemática. Mas, para evitar conflitos, né, podemos dizer simplesmente condição de compatibilidade, tá? Porque estamos adicionando uma equação, tá, a nosso set de equações de força. Essa equação adicional vai corresponder a uma equação de deformação absoluta. Essa daqui. Vejam que, como está preso, nossa barra está presa em A e em B, o deslocamento de A em relação a B vai ser nulo. Então,
podemos indicar que nossa condição de compatibilidade é que a deformação absoluta entre A e B vai ser zero. Tá? Ou, melhor dito, o deslocamento relativo entre A e B vai ser zero, porque sempre vamos ter preso a barra entre A e B. Tá? Embora o ponto C possa se deslocar para baixo, e de fato pode ocorrer, né? A vai estar fixo na A e B vai estar fixo na A. Portanto, o comprimento L, esse L maiúsculo, sempre vai ser o mesmo. Tá? Talvez LAC mude, talvez LCB mude, mas L fica constante. Tá? Portanto, a variação do comprimento entre A e B vai ser nulo aqui. Tá? E essa equação também pode ser analisada por trechos. Né? Aqui, somatória da equação por trechos. Né? Aqui um P sub I, A sub I, E sub I. Tá? E também, por que não, o L sub I, né? Porque o L vai mudar por trechos. Então, agora sim, vamos utilizar nosso diagrama de esforços internos. Veja que eu calculei esse diagrama aqui também pensando nos efeitos que ocorrem na nossa mola, né? Imaginando que a barra está feita por uma mola. Entre A e C, vamos ter uma mola assim estendida, e entre C e B teríamos uma mola comprimida. Né? Então, mola estendida quer dizer um esforço, perdão, uma tensão normal positiva. Compressão quer dizer negativo. Tá? Então, quando vamos aplicar a nossa equação de formação absoluta, colocar PI, LI, AI e I, tá? Como tem esse somatório aqui, quer dizer que vai ser por trechos. Então, no primeiro trecho, vamos ter nosso delta LAC, primeiro trecho LAC. O segundo trecho vai ser LCB, tá? E todo isso vai ser zero, né? Porque não vai ter variação do comprimento, tá? Delta LAB vai ser zero, tá? Vou colocar aqui entre A e B. Vai ser zero. Então, o primeiro trecho vai estar dado por essa força. O segundo trecho, esse daqui, essa força vai estar dado por essa altura. Quanto dessa altura e quanto dessa altura temos que verificar não pelos vetores, mas sim, né, pela altura do nosso diagrama em cada trecho. Aqui, por coincidência, a altura no trecho AC, né, vou colocar trecho AC, aqui é B. A força interna no trecho AC corresponde a F de A. Portanto, no primeiro trecho coloco F de A. Tá? LAC dividido pelo A e dividido por E. Beleza? E no segundo trecho, esse daqui, qual seria a altura do nosso diagrama? Seria justamente F de B. Então, coloco F de B. E o sinal de F de B tem que ser determinado pelo sinal do nosso diagrama, não pelo sinal da orientação da nossa seta. Lembrem que isto daqui é um diagrama de esforços internos. Tá? A notação nos diz que áreas negativas correspondem a compressões. Então aqui iria um negativo. Seria um menos F de B. Tá? E pronto.
tá? Temos duas equações e duas incógnitas. Lembrando que a primeira equação era obtida no meu diagrama de corpo livre. Diagrama de corpo livre. Aqui sim, nós consideramos forças positivas quando são para cima e para a direita, né? Aqui sim importa a orientação das forças. Então colocamos positivas quando são para cima, somatório de forças em y igual a 0. Tínhamos F de A mais F de B menos P. Tá? Então temos a equação 1 e temos a equação 2. Tá? Duas equações, duas incógnitas. Quais são as incógnitas? F de A, que não sei quanto vale, e F de B. Tá? Duas incógnitas. Bom, então a nossa equação 2, que isto era um delta L AB igual a 0, né? Podemos dividir para multiplicar por AE, né? E esses vão embora, né? Ficaria dessa maneira. Podemos deixar f de A função de f de B e substituir na equação das forças, né? Se ainda estão aqui, nessa equação 1, tá? Né? Deixamos essa daqui foi obtida, da minha equação 1, tá? F de A é P menos F de B. E podemos substituir aqui na nossa equação, que vem da equação 2, né? Essa é a minha equação 2. Esta aqui é a minha equação 2. Ou substituem como vocês bem quiser, tá? E encontramos então os valores de F de A e F de B em função de P, que é a carga externa conhecida, tá? Comprimentos também são conhecidos, né? E L que vai ser o L, LAC mais LCB. Esse é meu L total. Tá? Então, assim vocês podem conferir que adicionando uma equação de deformação absoluta, podemos obter então as incógnitas das forças. Vamos ver agora o conceito de tensão térmica. Vejam nessa figura, essa foto, né? Mais do que uma figura. Isso é um caso real que ocorreu em umas linhas de ferrocarril, tá? Nos trilhos do ferrocarril, quando eles foram mal instalados. Os trilhos de ferrocarril geralmente têm que ter uma distância entre 5 a 10 centímetros, dependendo da variação térmica do lugar. Por exemplo, tem um trilho aqui, ele deve ter certa separação com o trilho seguinte, porque quando a temperatura ΔT aumenta, eles tendem a crescer, né? Tem uma dilatação térmica. Esse daqui e esse daqui também cresce, né? Se eles crescem demais, a tendência é que fiquem curvos, né? Eles se levantem. E o que aconteceu aqui, né? Eles ficaram todos tortos por causa que esse espaçamento não foi suficiente, né? Em ΔX. Ou não colocaram. Então, vejam a importância do cálculo das tensões internas provocadas por questões térmicas. Bom, vamos estabelecer algumas premissas básicas, tá? A primeira é que uma mudança de temperatura pode provocar mudanças nas dimensões do material, tá? Geralmente, aumenta a temperatura e também aumenta o material, tá? Então vamos excluir da nossa análise os termoplásticos e outros materiais, não sei se compósitos ou materiais mais modernos, né, que quando recebem calor eles se contraem, tá? Bom, existe então uma diminuição da temperatura e o material vai se contrair. Então vamos aceitar, tá, que os materiais que nós vamos analisar se vão expandir quando a temperatura aumenta, contrair quando a temperatura diminui. E essa expansão ou contração vai ocorrer
proporcionalmente à temperatura, tá? Então, vamos idealizar todas essas condições para este primeiro curso de mecânica dos sólidos, tá? Depois, vocês podem analisar comportamentos mais complexos, tá? Mas, por enquanto, vamos ter claro o básico. Tá? Então, consideremos também essa expansão, contração é linear à temperatura e que o material também é homogêneo e isotrópico. Então, podemos indicar que a deformação térmica ΔT, tá, de um elemento pode ser calculada pela expressão ΔT igual a alfa ΔT L, onde esse ΔT maiúsculo, né, em grego maiúsculo, vai corresponder à variação de temperatura. Tá? Se ΔT minúsculo corresponde à deformação térmica. Tá? O alfa é o coeficiente linear de expansão térmica em unidades de 1 sobre graus Celsius ou 1 sobre graus Kelvin. Tá? E o L corresponde ao comprimento inicial do nosso elemento. Tá? Se a mudança de temperatura varia ao longo do eixo, então a variação de temperatura, vamos colocar ela em função de x. Também, se o coeficiente de variação térmica muda ao longo do eixo, do comprimento, também temos que considerar ela como função de x. Assim, nesses casos, a mudança de comprimento por variação térmica está dado como a integral de 0 a L de alfa ΔT ΔX, com alfa e ΔT em função de x. Tá? Agora, novamente, analisando para elementos estaticamente determinados ou isoestáticos, por exemplo, esse elemento que está pendurado somente em A e livre em B, tá? Nós podemos calcular a variação de comprimento por efeito térmico diretamente por essa equação, ou por aquela outra sem a integral, né? A primeira equação que mostrei, que era alfa ΔT vezes L. Mas para um elemento estaticamente indeterminado, como por exemplo, quando temos uma coluna presa em ambas as extremidades A e B, tá? A nossa mudança de comprimento é nula. Tá? Vamos ter essa equação aqui, zero. Tá? Pois os deslocamentos térmicos em A e B são restringidos, né? Então, se bem não vai poder ter uma expansão térmica, digamos, na vertical, a nossa viga vai criar muitas tensões internas, tá? Que são altíssimas e devem ser consideradas no projeto. Tá? É como aquele caso da foto dos trilhos do trem. Bom, para determinar estas tensões e forças internas se utiliza também a condição de compatibilidade. Vejamos um exemplo. Tá? Consideremos a barra de aço que está confinada entre dois apoios, A e B. Né? Fixo em B e também está fixo em A. Tá? Inicialmente temos uma temperatura de 30 graus. Tá? E essa temperatura aumenta ao longo do dia para 60 graus. Tá? Então, vamos ter que determinar as tensões térmicas produzidas na barra. Consideremos que essa barra tem uma seção transversal de 10 por 10 milímetros, tá? E um comprimento de 1 metro. Tá? Primeiro, nós podemos aplicar nossas equações de equilíbrio estático, somatória de forças em Y igual a zero. Tá? E vamos obter que a força em A vai ser igual que a força em B. Tá? Então, podemos denominar FA igual a FB igual a F. Tá? Imaginemos que aumenta a temperatura, então essa barra vai querer aumentar de tamanho, mas não pode, porque A em B está sendo preso, então vai ficar como uma mola que está comprimida, né? E ela quer sair, vai fazer umas forças assim para fora. Mas o piso em B
não vai deixar. O piso vai fazer uma força para cima, vai impedir que essa mola se expanda. E em A também vai mostrar uma força externa que vai para baixo, tá? É uma força aí do teto, né? O teto vai fazer essa força externa para baixo. Por isso que é colocado aqui essa força para baixo em A, essa força em A vai para baixo, e essa força em B vai para cima, né? Porque impede que nossa mola se expanda como ela quer. Então, nosso diagrama de corpo livre sempre vamos colocar as forças externas, tá? Ou seja, as forças que é provocada pelo teto e pelo chão. Bom, como temos uma única equação e nada nos diz, né? Esta equação nos diz que a força em A é igual à força em B, né? Mas nada nos diz da sua magnitude. Vamos ter que utilizar nossa condição de compatibilidade, né? Como é proposta a nossa condição de compatibilidade? Analicemos em dois momentos diferentes, um momento inicial e um momento final ou posterior. Tá? Primeiro, imaginemos que tiramos essa tampa em A. Essa tampa em A, vamos tirar, vamos deixar só aqui a base em B. Aqui, deixar só a base em B. Então, o primeiro instante, imaginemos que ocorreria com a dilatação térmica, né? Aumentou de 30 a 60 graus. Então, naturalmente, a minha barra iria subir, né? Como mostra aqui esse ΔT. Se expandiria. É o que a barra naturalmente faria. Ele se expandiria essa setinha para cima. Tá? Mas, em um segundo instante, segundo momento, nós colocamos a tampa aqui na, né? Que é o que acontece na realidade, né? Está fixo na. Então, aplicamos a força, essa força A, que provoca o teto, né? E vai fazer com que essa dilatação térmica volte. Tá? Então, essa dilatação térmica ΔT é devolvida ao lugar inicial, né? Que está aqui nesse ponto A. É devolvida no ponto inicial devido a ΔF, que digamos que é uma dilatação devido às forças, né? Uma dilatação, ou melhor dito, uma contração ou deformação negativa, né? Devido às forças externas. Né? Esse ΔF é devido à força A. Então, em um primeiro instante, dilatação subiu. Em um segundo instante, devolvemos a tampinha em A e a dilatação voltou ao ponto A inicial, né? Devido às forças. Essas forças também são chamadas de forças redundantes. Tá? Aí coloquei, portanto, EF desloca a deformação térmica de volta à sua posição inicial. Tá? E como F desloca? Mediante ΔF. Tá? Isso se chama deformação devido às forças redundantes. Então, podemos aplicar a nossa condição de compatibilidade que está descrevendo esta situação. Tá? Posso descrever analiticamente. Então, digo que a deformação ou variação de comprimento entre A e B vai ser zero. Mas, na verdade, o que ocorreu foi que primeiro tivemos uma dilatação térmica e depois tivemos uma contração devido às forças redundantes. Tá? Então, essa dilatação foi, digamos, para cima e uma dilatação pelas forças redundantes voltou para baixo, né? Para o ponto inicial. E todo isso vai ser zero. Né? Só que quando desenvolvemos algebricamente cada uma dessas expressões, dessa expressão e dessa outra, aparecem nossas variáveis, nossas incógnitas. Então, é interessante, sim, expor, tá? esta equação de dilatação igual a zero. Tá? Vamos desenvolver essas equações, então, para ver como fica. Né? Temos que a dilatação térmica era alfa ΔTL, né? Coeficiente de dilatação térmica vezes variação de temperatura vezes comprimento inicial L. Tá? Menos, isto seria a deformação absoluta.
ou variação de comprimento devido às forças redundantes, tá? Que era força vezes L dividido a E, a primeira formulação que vimos, né? Ou a formulação do início da aula. Digamos que é de formação absoluta devido a cargas normais ou forças axiais, tá? Então, aqui já podemos ter uma equação que nos apoia adicionalmente, né, a única equação que era de força estática, né, de equilíbrio estático. Então, aqui podemos substituir, né, os valores de alfa do aço, o módulo de elasticidade do aço também. Também a área era 10 por 10 milímetros, né? E podemos deixar F em evidência, né? Mandamos essa parcela da equação para a esquerda, multiplicamos aí por vezes AE e ficaria essa expressão, tá? Vejamos que, bom, essa força é bem alta, né? Vamos voltar aqui. 7.200 newton, 720 quilos. 720 quilos devido a uma variação térmica de 30 graus, né? 60 menos 30 são 30 graus. Então é quase uma tonelada, né? 720 quilos. É muita força considerando a nossa área transversal, tá? Então a nossa tensão normal dispara, tá? 72 megapascais, tá? É a força que ocorre dentro da barra dividido pela área transversal, tá? Nos dá uma tensão de 72 megapascais. É sumamente alta, tá? Considerando que uma tensão limite pode ser de escoamento ou de ruptura, próxima aos 210 megapascais, né? Dependendo do aço ao carbono pode chegar até 300, né? É muito importante, tá? As tensões unicamente devido às variações térmicas, tá? Veja que seria um terço, né? Mais ou menos um terço ou um quarto de uma tensão de escoamento do material unicamente por causa de uma variação térmica. Então, se vocês ainda pensam em colocar cargas mecânicas, forças, momentos nessa barra, vocês devem considerar que já tem uma pré-carga devido à variação térmica e nossa resistência mecânica deste sistema vai ser bem menor, tá? É por isso que são colocados fatores de segurança também, tá? Mas vocês devem considerar todos esses fatores térmicos, tá? Os puramente mecânicos, etc. Eu sempre falo nas minhas aulas que existem vários erros famosos na engenharia mecânica por não considerar efeitos térmicos, tá? Ou na construção civil. Por exemplo, são planejadas máquinas, planejados e projetados em lugares diferentes da instalação da máquina. Quando vão instalar a máquina, temos uma temperatura diferente e existem sérios problemas na hora da montagem, né? Porque existem dilatações térmicas, os furos não têm o mesmo diâmetro, a distância entre os furos não vão ser os mesmos, os comprimentos das peças vão variar. Também isso pode ocorrer em lugares muito mais quentes ou muito mais frios. Por exemplo, nós projetamos na comodidade, no conforto de nosso trabalho numa sala, ou nossa cidade, sei lá, que tem uma variação térmica mínima. Mandamos uma estrutura que vai ser usada em Alasca, tá? Que tem uma variação térmica enorme, né? Chega a menos 20 graus Celsius. Ou mandamos um equipamento para ser utilizado em mineração perto de um forno elétrico, tá? 2.000 graus de temperatura esse forno pode chegar e nas redondezas também tem uma variação de temperatura altíssima. Então essas máquinas que podem ser como moinhos, qualquer máquina que esteja envolvida no processo de mineração,
tem que ser projetada para montagem no lugar preciso que vai ser montado, onde tenha aquela variação de temperatura. Quando se trabalha, por exemplo, com máquinas ferramentas, usinagem, metalmecânicas, temos que consertar, por exemplo, cubos ou partes mecânicas, elementos de máquinas de alguma maquinária. Se passamos no torno, na fresa, as tolerâncias desse processo devem considerar aonde vai ser utilizada essa máquina. As medidas, portanto, onde deve ser, a medida que deve ser feito o processo de fresado, o processo de torneado, devem considerar a dilatação térmica do lugar onde o elemento vai ser instalado, tá? Beleza, pessoal? Então nos vemos na aula síncrona e espero suas dúvidas. Um abraço e bons estudos.